Olá, você que nos acompanha em mais um culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós já estamos no 5º domingo, no tempo da Paixão, e eu quero saudar você com uma palavra de Marcos 10:45, que nos diz: Jesus Cristo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. É por esse motivo que Cristo veio a esse mundo. Não para ser servido, pelo contrário, para servir. E além de servir, dar a sua vida em favor de todos nós, para perdão dos nossos pecados. Quero te convidar para a gente ter um momento de oração. Querido amado Deus, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por tua palavra. Também te agradecemos porque vieste a este mundo para salvar a humanidade. Deus, diante de ti nós confessamos que temos pecado. Muitas vezes falhamos em seguir a tua palavra, não confiamos inteiramente em ti, nas tuas promessas, não confiamos inteiramente a nossa vida em tuas mãos. Pedimos perdão, Senhor, quando nos desviamos da tua palavra, quando erramos no nosso pensamento em relação ao próximo, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Perdoa-nos, Senhor, e que nesse culto tu de novo fales com cada um de nós, aquilo que nós estamos precisando ouvir, e que tu nos lembres o real motivo pelo qual tu vieste a esse mundo, que é o de trazer a salvação a todos nós. Assim nós oramos em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Ouça agora o hino e também a história bíblica das crianças. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá, crianças! Meu nome é Cauane. Estão prontos para ouvir mais uma história? Pois bem, hoje queremos conversar sobre o escolhido de Deus. Deus escolheu cada um de nós para cumprir um propósito. Essa história está escrita em Jeremias 1, 4 a 10.
Jeremias era filho de um profeta chamado Hilquias, que morava na cidade de Anatote. Jeremias, desde pequeno, conversava com Deus, e Deus se agradava muito com os bons papos que eles tinham. Mas, na verdade, Deus veio preparando o menino Jeremias para ser um profeta. O escolhido então foi Jeremias. Passaram-se alguns anos e Jeremias se tornou um lindo jovem. Deus achou que agora seria o momento para Jeremias executar a sua missão. Então, Deus se aproximou de Jeremias e lhe fez o seguinte comunicado: Jeremias, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu te escolhi para ser um profeta. Puxa, que honra para Jeremias ser escolhido para ser um profeta! Deus realmente escolheu uma missão maravilhosa para ele. Mas, Senhor, assustado respondeu Jeremias, eu sou tão jovem, nem sei como falar. Imagina se as pessoas iriam acreditar em mim. Um sorriso gostoso apareceu no rosto de Deus, que lhe disse: Não diga que és muito jovem, porque não importa a idade ou o tamanho. Eu sei que és capaz. Vai, este é o momento para começar a sua missão. Fale com as pessoas que eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Será que irei conseguir fazer tudo direitinho? Darei jeito? Disse Jeremias, ainda confuso. Deus balançou a cabeça, fazendo gesto que não, e o motivou. Você ainda não entendeu? Não precisa ter medo de ninguém, pois estarei com você, e serei eu quem estarei falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos lábios de Jeremias e disse: Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando o poder sobre todas as terras e os reinos. Faça o que achar que deve ser feito. Nossa, quanto poder Jeremias recebeu! Toda vez que Deus queria falar alguma coisa ao seu povo, ele primeiro contava para Jeremias, e ele transmitia o recado. Assim o tempo foi passando, e Jeremias se tornou um grande profeta de Deus. E o que podemos aprender com essa história? Assim como Deus escolheu Jeremias, ele escolheu a cada um de nós. Por isso, precisamos ir a ele todos os dias em oração, para que ele nos mostre o caminho certo. Então, até a próxima história, crianças. Tchau! Nossa leitura bíblica encontra-se em João 12, os versículos 20 a 33, que nos dizem assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado à terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Que Deus nos conduza neste momento de pregação. João 12, 24 nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus fala para os gregos que estavam em Jerusalém. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos, que se dirigiam a Filipe e rogaram: queremos ver Jesus. O grão de trigo foi uma simbologia empregada para explicar sobre vida e morte, e também sobre morte e ressurreição. Esses temas eram motivo de muita discussão entre gregos e judeus. Para os gregos, a morte era algo terrível, pois o corpo era valioso, precisava irradiar a beleza da alma, o que havia de bom e belo, que estava impregnado na cultura desse povo como essência de seus valores éticos. Morrer era renascer para Cristo Jesus, pela fé em seu nome. Morrer era renascer para Cristo Jesus, pela essência, pela fé em seu nome. O grão de trigo lançado na terra, para se transformar em uma planta, se despe da sua casca, se desnuda e ressurge com nova aparência, por dentro e também por fora. É claro que esse grão conservará alguns de seus elementos, porém terá renascido para uma nova vida em que dá origem a muitos outros grãos. É uma simbologia fantástica que Jesus usa aqui, tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, porque nos diz sobre eternidade com Deus, e isso é o que de maior há no mundo inteiro. E toda essa explicação, todo esse assunto tão complexo coube num pequeno grão de trigo, cuidado pelas mãos firmes de Jesus. Jesus podia ter usado um grão de qualquer outra espécie, mas ele usa o grão de trigo, porque ele fala ali também de si mesmo. Com o trigo se faz pão, e Jesus se identifica como pão, como o pão da vida, que haveria também de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Deixaria a aparência física de homem, nascido de mulher, para receber um corpo glorioso e ser elevado ao céu, também como nos afirma Atos 1, 6 a 9. Isso tudo era loucura para os gregos e também era loucura para os próprios judeus, que ficavam divididos quando o assunto era morte e ressurreição. Mas Jesus não hesitou em falar a verdade e de explicar sobre esse assunto. Ele diz: senhores gregos, se vieram até Jerusalém para me ver, saibam que é preciso morrer para viver. É preciso se despir do velho homem, do velho mundo e se revestir de eternidade pela renúncia ao pecado, pelo arrependimento que lhes mostrará quem eu sou. Ver Jesus era o pedido de gregos. Ver Jesus é o que muitos também pedem nos nossos dias. E para que isso aconteça é necessário não apenas uma viagem de um lugar para o outro, ir de uma igreja para outra, de uma filosofia a outra, de uma religião em religião. Não. Para ver Jesus é necessário amá-lo mais do que tudo. Amá-lo mais que tudo. E se o amamos, guardamos os seus mandamentos, que o colocam no centro de nossa vida, de nossa vontade e de tudo que nos envolve. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna, nos diz o versículo 25. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais,
E os gregos buscam sabedoria, mas para nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 21 a 23. Evangelho é puro e simples. É poderoso, é transformador. E o maior sinal presente no Evangelho é o do novo homem. Esse que pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é transformado. Não façamos como os fariseus, que buscavam sinais. Não façamos como os gregos, que buscavam apenas por sabedoria, mas busquemos a Jesus Cristo. E Ele vai nos dar sabedoria e também os sinais. Mas a fonte é o próprio Cristo. Precisamos buscar a Cristo. A transformação do grão em planta é algo visível, mas acontece primeiramente no interior, lá dentro. Porque lá no íntimo do grão é que se tem ali a força necessária para o seu desenvolvimento. E assim também é conosco. Tudo começa conosco, no nosso interior. Começa em nosso coração, primeiramente, Deus vai transformando e, consequente assim, também as nossas ações, as nossas atitudes se tornam visíveis às pessoas, gerando tantas e tantas sementes que irão servir de pão, de alimento para outras vidas, porque na nova vida Jesus está. Não se pode mostrar sinais de Jesus na nossa vida se primeiro essa transformação não acontecer na nossa vida, no nosso interior, no nosso raciocínio, na nossa maneira então de falarmos, de agirmos, de fazermos as coisas. Primeiro Deus precisa vir até nós, mudar a nossa vida, transformar. A decisão de mudar é nossa, mas a transformação é obra de Deus. A decisão é nossa, mas a obra é de Deus. O grão tem a vida em si mesmo, mas não brotaria na forma de uma planta se não houvesse quem o regasse, cuidasse para não ser arrancado da terra, pisado ou até mesmo lançado fora como um inútil. E assim Cristo é também conosco. Aquele que se entrega a Ele é aperfeiçoado com a promessa de também ressuscitar no último dia. Romanos 6, 5 a 9 nos diz: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Que bela palavra de ânimo e de esperança, diante de tantas situações difíceis que temos enfrentado nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Saber dessa transformação que Jesus faz em nossa vida, já aqui nesse mundo, e que nos atinge e nos alcança também para o tempo por vir, para a vida eterna. Que bela palavra Jesus deixa para nós, dita lá atrás, mas que serve para nós hoje. O exemplo do grão que precisa morrer para então depois de novo ressurgir, tornar-se uma planta e produzir muitos frutos, outros tantos grãos. Assim Jesus quer fazer também
na nossa vida. Quer que nós morramos para o nosso pecado e possamos mudar de atitude. É um jeito de interpretar esse texto, mas também nos leva a perceber da morte física nossa, que em algum momento vai acontecer, mas que nós aguardamos algo maior depois, a ressurreição, o porvir, a vida eterna. Ambas palavras, ambas interpretações são importantes para nós, são preciosas, que nós guardemos ela em nosso coração, em nossa mente, e que elas nos ajudem nas nossas ações, nas nossas atitudes nesse mundo. Amém. Deixa Jesus encher tua vida, seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz, e andarás de modo como a minha vida. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, vem canta toda a alegria do teu coração, venha tudo a Ele, tenha salvação. A Ele dá tua tristeza, desce os olhos de tua cruz, tudo entrega hoje em nome de Jesus. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Vem em mim morar. Convido você para juntos orarmos. Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer por essa preciosa palavra que tu falas conosco. Deus, nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda para nos tornarmos uma nova pessoa, para te seguirmos e obedecermos a tua palavra. Dá com que não almejemos apenas sinais nem sabedoria, mas a tua face, a tua vida em nós, e assim tudo mais será transformado. E assim também os sinais seguirão aos que creem, e a sabedoria também estará conosco, em nossa boca, em nossas ações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, por muitas vezes sermos desobedientes a Ti. Torna-nos, Senhor, como um grão de trigo e nos refaz para a Tua glória, para a Tua honra. Assim, Senhor, queremos também nos unir em oração, clamando por pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. São tantas situações difíceis que temos enfrentado nos últimos tempos. Tantas pessoas que choram a partida de seus entes queridos. Tantas pessoas angustiadas por terem pessoas da sua família adoecidas. Senhor, tantas pessoas preocupadas com o andamento do nosso país, do nosso estado,
da nossa cidade. Deus, tantas coisas temos em nossa mente. E tudo nós derramamos em Tua presença, sabendo que Tu nos ouves, sabendo que Tu nos amparas, que Tu nos guias e Tu nos conduzes. Também sabendo que não estamos sós, que Tu estás conosco e caminhas junto conosco. Enfrentas as coisas duras e difíceis junto conosco. Muito obrigada, Senhor. Também agradecemos pela esperança que Tu nos renovas, quando de novo somos lembrados da Tua ressurreição e da promessa que assim nós também um dia vamos ressuscitar. Vamos poder nos encontrar com aqueles que já nos precederam na morte. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa confiança em Ti a cada dia. E que assim Tu estejas cuidando de cada um de nós e dos nossos familiares, amigos e pessoas que conhecemos. Tudo isso nós deixamos em Tua presença. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Há um ano nos deparamos com a chegada da pandemia. Ela nos surpreendeu, assustou e fez com que a nossa atuação ministerial precisasse ser reinventada. Nosso cotidiano mudou, a realidade se transformou, nós e a comunidade tivemos que nos adaptar. O Ministério com Ordenação na ESLB se desdobra em 4 ministérios específicos: catequético, diaconal, missionário e pastoral. O programa de acompanhamento a ministras e ministros oferece seminários nacionais que têm o objetivo de cuidar, fortalecer e qualificar o ministério. A sua oferta possibilita e fortalece nosso chamado à missão de Deus. Gratidão. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o programa de acompanhamento a ministras e ministros.